Boa tarde a todos. Como o Cristiano falou, acho que é sempre bom a gente se apresentar e mostrar o que a gente traz, né, qual é o ponto de vista que eu vou dividir aqui com vocês hoje. Mas, em primeiro lugar, queria agradecer ao Instituto ECOA pelo convite para estar aqui representando a Catavento. Então, eu sou sócia sênior da Catavento Consultoria. Nós atuamos há 10 anos auxiliando grandes empresas a navegar na transição para uma economia de baixo carbono. E eu estou na Catavento há 9 anos. Então, ainda complementando no meu ponto de vista, eu sou formada em administração de empresas pelo IBMEC e fiz mestrado em economia aqui na PUC-Rio. Então, é bom também voltar para discutir um pouquinho sobre agora o que eu estou trabalhando, né? A transição. E o tema instigado para a gente foram os desafios regulatórios e econômicos de transicionar para uma economia de baixo carbono. Para começar, eu acho sempre importante dizer que, na nossa visão na Catavento, a transição energética é uma super oportunidade para o Brasil. A gente larga na frente, em comparação com o resto do mundo. A gente já tem aí uma matriz notadamente limpa, com 45% da nossa demanda primária por energia renovável, frente a menos de 20% globalmente. E no nosso setor elétrico, a gente sabe, aí variando a depender do ano, entre 80% e 90% renovável, enquanto globalmente a gente está na faixa de 30%. Então, acho que primeiro é olhar como uma grande oportunidade. Mas a gente sabe que desafios não são poucos para torná-la real. E, portanto, eu gostaria de separar esses desafios e a forma de você olhar para a regulação e como ela pode ajudar a entregar a transição em 3 formatos. Os sticks, que são as regulações restritivas, os carrots, que são as cenouras ou os incentivos, e os mecanismos de mercado. Então, vamos olhar para cada um deles de forma breve. Os sticks são aquelas regulações que nos dizem, né, como a gente deve atuar, seja como empresa, como indivíduo. Então, a gente tem como exemplo os mandatos para a inserção de alguma tecnologia. Por exemplo, mistura de biocombustível nos nossos combustíveis fósseis. Isso dita como um setor deve atuar. Caso ele não cumpra, ele vai ter alguma penalização, alguma multa. Um outro exemplo de stick é a taxação de carbono. Então, a gente, né, coloca um preço, uma taxação em cima da emissão de entidades, de empresas, de forma a desincentivar aquela prática. Aí a gente traz alguns dados para ilustrar. A taxação de carbono, hoje, ela cobre apenas 5% das emissões globais de gases de efeito estufa, com um preço que varia demais. Então, a gente tem desde $100 por tonelada de carbono na Noruega até menos de 5 aqui na Argentina ou até mesmo no Japão. Então, em termos de regulações restritivas e os chamados sticks, que vão penalizar quem não cumprir aquilo que o governo está direcionando, a gente traz aqui alguns exemplos. Mas a gente não está, em termos de regulação e de políticas públicas, limitados aos sticks. Nós temos também os carrots. E as cenouras dizem respeito àquele incentivo para você se mexer, né? Você coloca uma cenourinha na frente do cavalo para ele andar naquela direção que você está achando que é importante. E os incentivos têm um pouco esse fim. Então, se a gente acha que é importante para a economia de um país reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a gente aloca recursos, aloca esforço para tal. A gente tem, por exemplo, subsídios diretos, financiamento, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, tudo isso ajudando a desenvolver e a escalar essa transição para uma economia de baixo carbono. Acho que não tem melhor exemplo para a gente citar do que o Inflation Reduction Act, que foi aprovado pelo Congresso americano em agosto do ano passado, basicamente onde a gente não, né? Os Estados Unidos sinalizam para quase 370 bilhões de dólares em recursos públicos a serem investidos na transição energética. Isso via diversas formas, tem a parte de subsídios, tem incentivos fiscais, tem alocação de recursos para pesquisa e desenvolvimento. E isso tem um impacto não desprezível na trajetória de redução de emissões que o país vai ter nos próximos anos. Obviamente, há incerteza, mas algumas projeções já apontam para um aumento de 10 pontos percentuais na redução de emissões prevista em 2030, frente a um cenário sem o Inflation Reduction Act. Então, aqui a gente está vendo um exemplo de uma regulação, de uma política pública que incentiva, por meio de alocação de recurso público, aquela trajetória de baixo carbono que o governo acha que é a melhor para a sociedade seguir. Em termos de exemplos, né, a gente tem, por exemplo, $3 por quilo de hidrogênio em termos de subsídio, que vai ser dado pelo governo
quando ele for hidrogênio de baixo carbono. Isso é muito relevante quando a gente fala de um hidrogênio de baixo carbono que custa cerca de $6 por quilo globalmente, então é metade do custo de produção. E estimativas apontam que, por exemplo, o custo da eletricidade solar e eólica onshore nos Estados Unidos podem ser reduzidas em cerca de 50% só por conta desses diversos incentivos e subsídios que estão sendo apontados por aí. Mas não são só sticks and carrots, a gente também precisa olhar para os mecanismos de mercado. E mecanismos de mercado são aqueles onde a gente usa, né, a lei da oferta, a lei da demanda, para dar sinais econômicos que alavanquem aquele comportamento que a gente acha importante. Então, a gente tem como um grande exemplo o mercado regulado de carbono, onde a gente, como governo, estabelece um teto de emissões, que vai cobrir ou a economia inteira ou alguns setores específicos. Cada entidade ali sujeita vai ter o seu limite de emissão, esse limite vai se reduzindo ao longo do tempo, e você, se você emitiu mais do que você tem allowance, né, tem permissão, você tem que comprar isso no mercado. E se você emitiu menos, porque você tem um processo inovador, você fez alguma medida de redução de emissão, você pode vender. Portanto, essa comercialização das permissões gera um preço de carbono nesse mercado regulado. E a gente tem aqui alguns exemplos de mercados, sendo o mais conhecido e famoso europeu, que é o EU ETS, basicamente com um preço que subiu bastante desde 2021, por uma sinalização de aumento das políticas restritivas para clima. Portanto, os agentes estão vislumbrando que vai ficar caro emitir carbono na Europa nos próximos anos e o preço só tende a aumentar. Hoje a gente já tem quase 20% das emissões globais cobertas por mecanismos de mercado regulado de carbono. Basicamente, esse percentual grande assim, com a entrada da China nessa jogada também, que hoje, vocês podem ver, o preço está lá embaixo, ainda é um preço que não necessariamente incentiva a redução de emissão, mas a China já começou a tatear essa oportunidade. Hoje em dia, o mercado chinês ele só cobre o setor elétrico, mas a gente sabe que a China é grande, então mesmo o seu setor elétrico é muito relevante. E, assim, acho que, para fechar, a gente traz 3 exemplos, né, de, digamos assim, desafios regulatórios ou instrumentos de políticas públicas para direcionar a transição energética, mas nada vem sem desafios. O que eu traria aqui para debate e conversa com os nossos colegas aqui de painel, muito conversando com o que o Cristiano mencionou, é o olhar para a transição energética justa. Então, quem vai pagar essa conta? A sociedade conhece o custo da transição energética e ela está disposta a arcar com esse custo? Porque não vai ser só um ente ou outro que vai arcar com ele. Então, por exemplo, uma taxação de carbono que vem aumentar o preço do combustível. A sociedade está disposta a arcar com esse custo? Ou a gente tem que pensar em um mecanismo inovador que não repasse esse custo para o ente final ou que, de alguma forma, retorne esse valor por meio de uma distribuição daquele valor arrecadado, para que a gente não penalize os indivíduos de menor renda que têm uma maior parte da sua cesta de bens impactada por esse aumento da precificação de carbono. Um segundo debate muito importante é que quando a gente fala de incentivos, subsídios e tal, a gente está no Brasil, país com uma restrição fiscal muito relevante, e a gente precisa ter sempre muito cuidado com a forma como a gente vai alocar esses recursos públicos. Então, a gente tem que fazê-lo de forma eficiente, de forma clara, com uma análise de custo-benefício de qualquer política e sempre levando em consideração prazos, né? Deadlines finais para fim de subsídio, porque a ideia é que você escale uma tecnologia, ela se torne competitiva e, portanto, não precise mais daquele incentivo ou daquele mecanismo. E, por fim, um ponto que aqui na Catavento a gente fala sempre é que não adianta a gente só focar na oferta, no caso, redução da oferta de combustíveis fósseis. Vamos parar de produzir óleo e gás. Mas e a demanda? Se a gente para de produzir óleo e gás hoje, a gente continua tendo mais de 50% da nossa demanda por energia primária do Brasil dependente de óleo e gás. Então, a gente precisa olhar também para a redução e para as políticas públicas e para os incentivos para a redução da demanda por combustíveis fósseis. Porque se a gente só reduz a oferta e não olha para a demanda, a gente tem spike de preço, a gente tem volatilidade e a gente tem impacto, principalmente, para aqueles indivíduos de menor renda. Então, o olhar da transição energética justa também passa em incentivar e trazer mecanismos de redução da demanda por combustíveis fósseis. Eu acho que esses são as 3 provocações que eu trago para a gente conversar na mesa. Fico à disposição para perguntas. E é isso. Obrigada.